O Lightroom atualizou e com essa nova versão, uma nova ferramenta também para agilizar ainda mais a nossa edição, tá? Então eu vou gravar aqui um vídeo de quais são as novidades do Lightroom e como tu podes utilizá-las aí para deixar o teu fluxo de trabalho, a tua edição ainda mais rápida, sem abrir mão da qualidade, tá? Então, bora lá, esse é o tema desse vídeo. Então sejam muito bem-vindos, se tu és novo ou nova por aqui, prazer, o meu nome é Sérgio Nogueira, eu sou fotógrafo e editor de imagens e aqui nesse canal tu vais encontrar muito conteúdo para quem vive ou quer viver de fotografia. E hoje nós vamos falar sobre edição, mais especificamente sobre uma nova atualização do Lightroom, que é a versão 13.3, e com essa nova atualização nós temos principalmente, tem outras pequenas mudanças, mas coisas praticamente insignificantes, mas tem uma grande novidade, que é uma ferramenta que basicamente só existia dentro do Photoshop e que hoje o Lightroom também vai contar e obviamente vai fazer com que nós possamos agilizar mais ainda a nossa edição. Então vamos lá, vamos para dentro do Lightroom e eu vou-te mostrar quais são as novidades e como tu podes utilizá-las. Então olha só, basicamente o Lightroom atualizou para a versão 13.3, ok? Então é nessa versão que nós temos essas novas ferramentas. Sérgio, o que é que mudou afinal? Como tu podes ver, o Lightroom está praticamente igual. O que é que nós temos é uma nova ferramenta aqui na remoção de objetos, ok? Então essas ferramentas aqui, elas já existiam no Lightroom e elas não mudaram nada. Ou seja, a ferramenta de clone, do pincel, basicamente elas funcionam exatamente da mesma forma. Só que agora nós temos aqui uma opção de inteligência artificial generativa, muito parecida com aquela que nós já tínhamos dentro do Photoshop. Só que olha como era chato ter que editar uma fotografia no Lightroom, abrir a fotografia no Photoshop, às vezes ter que trazer de novo para o Lightroom. Isso quebra por completo o nosso fluxo de trabalho. Agora nós temos essa opção aqui dentro do Lightroom e eu quero te mostrar como nós podemos utilizá-la e como ela está realmente muito boa, ok? Essas ferramentas antigas, elas continuam a funcionar da mesma forma, ok? Então, por exemplo, nessa foto aqui, eu podia querer remover algumas partes da imagem, nesse caso aqui, uma pessoa, por exemplo, tá? Estão a dar um exemplo, basicamente ela funciona igual e ela funciona bem, tá? Em muitos casos, olha como aqui automaticamente identificou, usando o nosso penso, ela identificou uma parte da imagem para compor aquela parte que eu quero remover, ok? Isso vai funcionar da mesma forma que funcionava antes, só que talvez tu já tenhas percebido que em alguns casos essa ferramenta não entrega um resultado assim tão bom, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui nessa fotografia, isso acontece muito no fluxo de trabalho de quem edita várias fotografias. Eu estou aqui, imagina que eu quero remover essa parte da fotografia, eu faço uma seleção, tanto com o clone como a ferramenta do penso, e ele até identificou uma parte interessante, só que olha como o resultado não ficou tão bom. Mesmo que eu atualize, às vezes ela não entrega um resultado tão interessante. Eu posso sim tentar fazer outros ajustes em cima desse, mas ainda assim é uma ferramenta que muitas vezes fazia com que eu tivesse que pegar nessa fotografia e ir para o Photoshop fazer essa remoção de objetos, tá? E aqui é que entra a novidade, porque agora nós podemos, eu vou redefinir aqui, agora nós podemos utilizar essas ferramentas de remoção com inteligência artificial e elas ficaram muito mais interessantes. Então olha só, a diferença está aqui, então eu vou utilizar essa ferramenta e quando eu seleciono essa opção aqui, eu vou ter duas abas aqui novas que não existiam antes, que é IA generativa, obviamente que ela vai aqui aparecer acesso antecipado, isso quer dizer que é uma ferramenta que ainda está a receber melhorias, ok? Ela está em desenvolvimento ainda, e essa parte aqui de sensível a conteúdo. Basicamente, o que é que isso significa? IA generativa, ele vai utilizar a inteligência artificial, ou seja, qual é a principal diferença? Enquanto antigamente ele usava apenas o que tinha nessa imagem para criar a nossa remoção, ok? Como aquele exemplo anterior, ele basicamente o que é que fez? Ele pegou um bocado de relva que estava aqui, de grama que estava aqui, para eliminar o objeto, a pessoa no caso, tá? A inteligência artificial, ele vai usar mais do que só essa imagem, ou seja, ele vai usar a inteligência artificial para compor aquilo que eu quero remover na minha fotografia. Sérgio, isso funciona exatamente igual ao Photoshop? É diferente, tá?
O Photoshop eu posso sugerir criar coisas, por isso que eu disse no início do vídeo que talvez o Photoshop, para quem trabalha com montagens ou com algo mais criativo, digamos assim, porque o Photoshop permite-me, por exemplo, mudar o céu. Eu quero colocar um céu com um pôr do sol, ele permite-me fazer isso. No meu próprio trabalho eu não gosto de utilizar isso porque eu faço fotos de momentos reais, de pessoas reais, então normalmente eu uso essas ferramentas para remover distrações, para remover pequenos objetos que estão a chamar a atenção e que estão a atrapalhar a minha fotografia. Então se tu queres esse tipo de edição mais manipulada, o Photoshop ainda assim vai ser melhor do que o Lightroom. Agora, se tu queres usar só para remover objetos, que é o que nós estamos a fazer aqui, o Lightroom praticamente vai resolver 100% dos casos a partir dessa atualização. Então olha só, qual é a grande diferença? Eu posso selecionar aqui se eu quero usar a inteligência artificial para criar ou não. Sérgio, devo ter isso sempre selecionado ou não? Depende, se tu vais fazer pequenas remoções como aquela que eu mostrei antes, talvez tu não precisas deixar isso ativo, porque isso vai deixar essa ferramenta um pouco mais lenta, ok? Então se tu não vais usar, deixa desativado. Se tu vais usar, aí sim, deixa a inteligência artificial ativa. E essa ferramenta aqui de sensível a objeto, basicamente qual é a grande diferença entre tu teres isso ativado ou não? Vamos imaginar aqui que eu quero remover essa pequena parte, nem sei como é que se chama isso, é uma fechadura no caso, parece-me. Dessa porta, eu posso simplesmente fazer a marcação aqui e ele fez uma seleção onde eu marquei na fotografia. Se eu tiver, eu vou cancelar aqui, se eu tiver o sensível a objeto marcado, eu vou fazer a mesma seleção sem muito cuidado e basicamente ele vai identificar que isso aqui é um objeto. Nesse caso ele selecionou a porta toda, mas se eu fizer um pouco mais pequeno, ele vai selecionar só aquela parte que eu quero, ok? Então ele vai ter uma sensibilidade e vai fazer um recorte automático só daquele objeto que eu quero remover. Sérgio, devo deixar ativo ou desativo? Depende do teu objetivo, por isso que eu te estou a mostrar aqui o porquê usar, quando usar e quando não usar, ok? Então basicamente ele fez essa seleção, o adicionar e subtrair funciona como nas máscaras, se eu quiser subtrair uma parte desse objeto eu posso clicar aqui e subtrair, nesse caso aqui eu não quero, então basicamente o que é que eu vou fazer? Eu vou só aplicar e a inteligência artificial vai fazer a sua magia de remover basicamente com um único clique essa fechadura. Basicamente está pronto, olha como ficou muito mais perfeito. Sérgio, com mais ou menos trabalho, eu até conseguia fazer isso na versão anterior. Agora, olha a mágica que ele começa em casos um pouco mais difíceis, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma parte de um sofá aqui, vamos tentar removê-la aqui, eu vou fazer a seleção sem muito cuidado, porque ele está com a detecção de objetos ativa, então vou fazer aqui sem muito cuidado e vou marcar aqui também, ok? E vamos lá ver se nesse caso aqui, ele não fez essa seleção aqui, o que é que eu posso adicionar? Eu quero adicionar também essa parte aqui da imagem e basicamente agora sim ele vai fazer uma seleção completa. E eu vou aplicar e vamos ver como é que ele vai resolver essa situação. E olha como ele praticamente resolveu esse problema utilizando a inteligência artificial. Sérgio, se eu não gostei do resultado, o que é que eu posso fazer? Posso fazer de novo? Não, tem uma opção aqui que é variações. Então, se tu não gostaste dessa variação que ele fez, tu podes simplesmente escolher outras opções que ele te vai dar. Nesse caso aqui ele deu-me 3 opções. Se eu não gostar de nenhuma delas, por acaso, eu acho que essa aqui foi a que ficou mais natural. Se eu não gostar de nenhuma delas, eu simplesmente posso clicar aqui em atualizar e ele vai criar mais 3 opções, mais 3 sugestões para remover aquele objeto que eu tinha selecionado da minha fotografia. Vou só finalizar o crop aqui. E olha como um ajuste que há alguns meses atrás eu ia precisar de vários minutos ou às vezes horas para resolver, hoje pode ser resolvido pela inteligência artificial com 1 ou 2 cliques. Sérgio, gostei, fez sentido, mas nesse caso aqui era só o ambiente. E quando tem coisas perto das pessoas, será que ele funciona tão bem? Eu já testei aqui para te mostrar e basicamente, olha isso, nesse caso aqui eu tenho uma fotografia feita num casamento, vou só fazer um enquadramento aqui um pouco melhor, tirar um pouco dessa parte de baixo. Obviamente, pessoal, e fazendo um parênteses aqui, essa é uma das ferramentas que eu utilizo no meu método 5.0 de edição. Então tenho uma parte do método 5.0 que ela é destinada só a fazer esses ajustes mais de remoção de objetos, distrações da fotografia. Um dos processos do método 5.0 é essa remoção de objetos. Então essa ferramenta
ela vai nos ajudar muito. Agora, obviamente que essa ferramenta é uma parte de todo o processo, ok? Ela é ali 5% de uma edição completa. É interessante que a gente entenda que existe um passo a passo para eu transformar uma fotografia que às vezes não tem graça nenhuma, sem impacto, numa fotografia muito impactante através da edição, e obviamente que isso tem um passo a passo. Eu chamo esse passo a passo de método 5.0 e essa ferramenta vai nos ajudar a fazer isso de uma forma ainda mais rápida. Mas sem esquecer que ela é só uma ferramenta, que se nós não soubermos encaixar essa ferramenta num fluxo completo, ela passa a ser só uma ferramenta, tá? Então o que te vai fazer editar melhor e de uma forma muito mais rápida é seguir aí um passo a passo sequencial para tu aplicares em todas as tuas fotografias, tá? Então, ó, voltando aqui para a nossa imagem, esse caso aqui é mais complexo, ok? É mais complexo porque, olha como eu tenho aqui alguns objetos na fotografia, principalmente essas placas, e é uma foto que, obviamente, que eu tento, na hora de fotografar, eu tento fazer as fotos para que eu não precise fazer tanto isso na hora da edição, ok? Isso faz parte do nosso trabalho como fotógrafos. Nesse caso concreto aqui, eu não tinha muito como evitar essas placas, ok? Não conseguia evitar essas placas, porque se eu subisse um pouco mais o meu enquadramento aqui já ia aparecer outras coisas, então eu preferi fazer essa foto e depois remover essas coisas na edição, ok? Mas sempre lembrando que sempre que eu conseguir evitar esse trabalho a mais na edição, sempre que eu conseguir fazer esse ajuste na hora do clique lá, baixando-me, subindo a câmera, enfim, é sempre melhor, ok? Então vamos lá. Nesse caso concreto, eu fiquei muito curioso se a ferramenta ia funcionar bem. E olha só, basicamente, porquê? Porque tem aqui, ó, a cabeça desse padrinho, ok? Ela está exatamente atrás de uma coisa que eu queria remover, ou seja, teoricamente já é um exemplo mais difícil. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar sensível ao objeto e à generativa ativada também, e basicamente, ó, vou tirar o extintor, vou tirar também essa placa aqui. Sérgio, como assim? Eu posso fazer várias seleções ao mesmo tempo? Sim, é só basicamente deixar o adicionar ativo e eu vou fazer todas as seleções que eu quero remover, ok? Fiz as 3 seleções, vamos aplicar, vamos ver o que é que acontece. E olha isso, olha como praticamente de uma forma perfeita, ele até copiou uma parte aqui, ó, do cabelo desse padrinho, tá? Olha como é interessante, olha como o resultado fica muito, muito bom. Sérgio, ainda assim eu quero ver se tem outra que funciona melhor. Ó. Nesse caso aqui ele vai mudando os tijolos lá atrás, mas todas elas, ó, funcionou perfeitamente bem, ok? Então um ajuste que demorava muito tempo antigamente, agora com um simples clique ele resolveu sem precisar ir ao Photoshop. Ó, vou fazer mais um exemplo aqui, ó, até vou fazer uma diferença de como seria se eu utilizasse as ferramentas antigas do Lightroom, que não nas versões antigas. Ó, se eu tentar usar essa ferramenta, olha o que é que acontece, simplesmente não funciona. Por muito que eu atualize aqui, ele não vai funcionar. Quando eu tenho muitas texturas, ele não funciona. Tanto a ferramenta de penso, como mesmo a ferramenta de clone. Elas simplesmente não vão funcionar em nenhum desses casos. Ele perde-se por completo, tá? Vamos testar agora com essa nova ferramenta. Vou fazer uma seleção aqui, ó, dessa parte que eu não quero que apareça, ó, numa textura bem esquisita que tinha na parede. E eu vou, além disso, tentar tirar desse lado aqui também, ó. E olha como aqui eu tenho essas partes, parece umas penas do vestido, não sei se o nome é penas disso, desculpa se tiver alguma estilista de vestidos a ver que não leva mal, mas basicamente eu vou fazer essas 2 seleções e vamos aplicar para ver se ele resolve esse problema. Uau, olha isso, olha como ele praticamente reconstruiu aqui essas penas e elas estavam um pouco desfocadas, ele manteve esse desfoque, tá? Ainda assim, se eu não gostar desse resultado, por exemplo aqui, eu posso pedir outras versões, tá? Mas nesse caso aqui eu já achei que ficou muito bom, tá? A mesma coisa eu posso fazer ainda nessa parte lateral, para deixar essa fotografia ainda mais limpa. Ó, aí está, olha como é interessante que ela manteve até esse tom um pouco mais escuro que já tinha originalmente a fotografia. E olha como simples ajustes aqui, ó, eles deixaram a minha fotografia muito mais limpa, tá? Na minha opinião, melhorou bastante. Agora, reforçando, essa é uma parte da edição, ó. Se tu quiseres ver o antes e depois completo, essa foto era assim e ela passou a ser assim, ou seja, tem muitos outros ajustes, tanto de luz como de cor, direcionamento do olhar, que também são muito importantes para esse resultado final. Agora, sem dúvida que essa fotografia ficou muito mais impactante, pelo menos na minha opinião, depois dessa edição. Então essa é a principal novidade da nova versão do Lightroom. E agora eu quero saber de ti, essa ferramenta vai ser útil no teu fluxo de trabalho? Tu já estavas à espera há muito tempo que o Lightroom trouxesse essa novidade
para dentro do programa? Então diz-me isso aqui nos comentários, eu gosto de ler cada um deles para saber se vai ou não ser útil esse conteúdo, e essa é uma forma também de eu saber que outro tipo de conteúdos, de eu ter novas ideias e gravar novos conteúdos para vocês aqui no meu canal do YouTube, tá? Então não te esqueças de fazer isso, de deixar um comentário aqui e obviamente eu deixei isso para o fim porque só te peço o like se tu gostaste realmente do conteúdo, tá? Se tu gostaste, não te esqueças, deixa o like e nós vemos no próximo vídeo.